Muito obrigado de coração pelo aumento dos likes aqui e pela colaboração de vocês. E também por se inscreverem no canal. A estatística indica que aumenta cada vez mais o número daqueles que se inscrevem com puro desejo e disposição de colaborar. Já que isso aqui é gratuito fazer, só um tempinho para dar likes, para se inscrever, para ativar o sininho, para comentar e assim também compartilhar os vídeos e ainda se dirigir aqui ao nosso link para acessar a colaboração do blog Cartas Proféticas. Muito obrigado, continuem por favor e chamem outras pessoas para fazer a mesma coisa. Precisamos aumentar e mobilizar dinamicamente este nosso canal e o site cartasproféticas.org. Pois é, em plena pandemia, num ano que alguns dizem perdido, a movimentação é grande no país. As pessoas menos avisadas, dá até medo a movimentação que acontece no país. Fora a pandemia que já matou cerca de 120 mil pessoas, com ninguém apoiando o povo que é contaminado e assim morre. Há deboches em toda parte com isso e ninguém na direção da República se interessa por nosso povo, a não ser alguns governadores realmente comprometidos com o povo, prefeitos e comunidades. E o outro movimento é no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Um movimento interessante, porém não guardemos ilusões. A retirada do seu Wilson Witzel, um nome desconhecido que o povo nem sabia dizer o sobrenome durante as eleições, foi retirado do governo por uma medida judicial. Era para ser até preso, mas foi retirado ainda do palácio do governo e do cargo de governador por 180 dias. Mas o comparsa dele, o Estrupo, pastor Estrupo Everaldo Pereira, eu digo Estrupo aqui porque ele é um analfabeto político, é um ignorante e também é um analfabeto da língua portuguesa. Em vez de dizer estupro, que ele não se interessa em aprender a dizer, diz estrupo. Todo mundo cansou de ouvir isso durante a campanha eleitoral de 2014. Então, o seu Everaldo Estrupo foi preso, acusado de, ao ser dono do tal de Partido Social Cristão, que de social não tem nada, e de cristão muito menos, de manobrar os recursos do partido, que não são poucos, o que um partido, não é pouca coisa que um partido recebe de verbas públicas, manobrar para interesses particulares e para comparsas. Como manobrar o próprio governo do seu demagogo direitista Wilson Witzel. Então é uma panela no Rio de Janeiro que faz uma sucessão ao Fernando Pezão, e da Mão Grande também, e do seu Cabral. Todos de uma panela absolutamente suja, corrupta, um bando de ladrões. E o seu Wilson Witzel, que era juiz, é um grande mentiroso. Vocês se lembram que ele disse que fazia doutorado em Harvard? O pessoal foi ver, nem mestrado fazia lá. Até porque não é estudioso, né? Porque a pessoa estudiosa não pode ser de direita. Na direita só se acumulam e batem cabeça os ignorantes, como o seu Wilson Witzel.
Um desconhecido que se tornou conhecido por apoio de outro miliciano, o seu Flávio Bolsonaro, e por toda a base miliciana Bolsonaro no Rio de Janeiro. Não era conhecido. E por dar tiros em placas com rua, o nome da nossa querida vereadora assassinada lá no Rio de Janeiro. Foi por isso que ele se tornou famoso, foi por isso que ele se tornou conhecido, porque todo mundo começou a noticiar, a mídia dominante, comercial, omissa, inimiga da pátria brasileira, começou a noticiar, e ele se tornou conhecido por dar tiros em placa e ainda tirar fotografia com a placa quebrada nas mãos. Foi por isso que se tornou conhecido, porque não tinha nenhum vínculo partidário com ninguém, não tinha nenhuma relação com o povo carioca, não tinha nenhum compromisso econômico, político, social com o povo carioca. Era um funcionáriozinho medíocre do judiciário brasileiro. Foi eleito. Foi eleito na carona fake news, engatado no seu comparsa Jair Bolsonaro. Esse foi o governador eleito do Rio de Janeiro, ou pretensamente eleito no Rio de Janeiro. O mesmo que, além de mentiroso, dizer que tem título que não tem, currículo que não detém, e além de dar tiros em placa de Marielle, ainda dança em cima do cadáver de um jovem que foi assassinado por ser negro e pobre. Um jovem com problemas mentais. E aparece o seu Witzel, governador, dito juiz, dançando em cima da ponte Niterói, porque o Estado carioca, o Estado do Rio de Janeiro, matou uma pessoa. O mesmo governador que de dentro de um helicóptero metralhou uma favela e barracas com jovens que faziam retiro espiritual lá de uma igreja. Esse é o governador do Rio de Janeiro. Agora acusado de tudo quanto é coisa, inclusive de roubar em plena pandemia, quando o povo do Rio de Janeiro morre, principalmente os pobres das favelas. O seu Witzel rouba juntamente com a mulher dele. Pelo menos essa é a acusação. E o pastor Everaldo Strupo, aquele que deu banho no miliciano Jair Bolsonaro para tirá-lo como que num milagre corrupto, Messias de dentro do Rio Jordão, para dominar o Brasil, para manipular todo mundo, para colocar sombra sobre a pátria brasileira e sobre os direitos do povo brasileiro. Pastor Strupo, amigo do Aécio Neves, aquele que durante a campanha eleitoral pela televisão fazia perguntas amenas para o Aécio para dar oportunidade para que ele crescesse nas pesquisas. Esse é o pastor Everaldo. Mais um dito religioso, pretenso religioso, fachada de religioso, um oportunista, um sujo, que se alinha ao Padre Robinson, ao João de Deus e a tantos canalhas que usam a fé pública, a fé dos inocentes, para ganhar dinheiro, corromper, mentir e dar golpes. É isso que você viu no Rio de Janeiro. Agora, atenção. O seu Witzel foi afastado do governo, só não foi preso por pouco, e corre risco ainda de ser preso, porque há no milicianismo ativo no Palácio do Planalto, mancomunado com alguns militares absolutamente sujos, de ficha suja, por serem torturadores, assassinos durante a ditadura. E essa medida faz parte de um plano avisado por a mulher da goiabeira, para a mulher que indicou azul para os guris e cor-de-rosa para as gurias. Que na reunião de 22 de abril disse
que iam endurecer e alguns governadores seriam presos. Tá aí. Outros estão sendo perseguidos. E esse ainda não foi preso, mas foi afastado do governo por briguinhas entre os grupos. Um grupo miliciano e outro de direito demagogo. Agora, por que isso? Por que no Rio de Janeiro? Por que tanta briga no Rio de Janeiro? Por que tanta bateção de cabeça no Rio de Janeiro? Com pastor estrupo, com pastor corrupto, com pastor neoliberal, com pastor que quando candidato a presidente, disse em 2010 que ele privatizaria tudo no Brasil, quer dizer, é ladrão mesmo, é neoliberal, para levantar a bola para o outro lá, o Aécio do Pó, o Aécio Aeroporto, o Aécio Mão Grande, né? É preso agora. Por que acontece tudo no Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro é a sede da Petrobras. No Rio de Janeiro estão os grandes negócios do roubo do pré-sal. No Rio de Janeiro foi a sede do governo federal, e foi lá que Getúlio Vargas se suicidou. O Rio de Janeiro é emblemático. E essa bateção de cabeça com gente, denunciando gente, com essa ilusão de que o judiciário realmente apura a corrupção, e não é o problema da corrupção lá, são grandes jogadas com interesse econômico no roubo da pátria brasileira e das nossas riquezas. Por isso que acontece no Rio de Janeiro. É por isso que isso está acontecendo no Rio de Janeiro. Haverá solução com a prisão desse bando, com o pastor Estrupo, com Wilson Fanfarrão, debochado, mentiroso, que provavelmente acompanhará o Cabral e o Fernando Pezão. Será que acabarão a corrupção no Rio de Janeiro? Não. Até porque a corrupção não é o grande problema, a grande agenda. Embora o Wilson tenha se elegido com esse discurso e tomou posse desse discurso dizendo que não podiam errar no combate à corrupção, porque corrupção não é a agenda principal. Eles não se preocupam com corrupção, pelo contrário, são os grandes corruptos da República. No Rio de Janeiro isso não vai se resolver nem no Brasil se não for o povo organizado de fato, preparado, dirigido por uma liderança qualificada, de baixo para cima das massas. É só aí que vai se resolver, sem esse discursinho xoxo para enganar freguês de combate à corrupção. Tem que combater mesmo é o capitalismo, que vem nos destruindo, vem nos matando, vem criando fantoches, vem criando atores de baixa qualidade como Bolsonaro, como Witzel, como o pastor Estrupo, como esses atorzinhos absolutamente de baixa qualidade que vêm fazer teatro para nos enganar. Nada de nos enganarmos com combate à corrupção, com prisão de governador, nada, porque não é isso que eles querem e que eles procuram. Eu assino este bilhete com uma certa alegria por ver que há vida nesse país, mas com nenhuma ilusão que de cima se resolva alguma coisa, e com a fé na luta do nosso povo, com a organização do nosso povo, com o avanço do nosso povo. Eu assino este bilhete. Abraços críticos e fraternos.